Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. Uma alegria poder estar com você. E hoje nós estaremos então meditando um pouquinho aqui no capítulo 18 de Gênesis, aonde vemos a história dos anjos que chegam até Abraão e depois vão até Sodoma e Gomorra para ver a situação que estava lá, porque a Bíblia diz que havia muito pecado ali e aquele pecado então tinha chegado até Deus e Deus ele desce para checar as coisas ali. Então vamos tirar daqui algumas lições importantes para a nossa vida, nesse capítulo 18. Eu gostaria de ler com você do versículo 1 ao versículo 8, para nós começarmos, que diz assim: Depois lhe apareceu Elohim nas azinheiras de Manre, estando ele assentado à porta de sua tenda ao meio-dia. E alçando os seus olhos olhou, e eis que 3 varões erguidos na frente dele. Quando os viu, correu ao seu encontro desde a porta da sua tenda e se prostrou em terra. E exclamou: Ó Adonai, se tenho achado graça diante dos seus olhos, não passes de largo junto ao teu servo. Traga-se água, e lavem vossos pés, e refrescai-vos debaixo da árvore. Trarei pão para que vos sustenteis, pois para isto haveis passado junto ao vosso servo, e logo seguireis adiante. Responderam: Assim seja, faze como tens dito. Abraão se apressou em entrar na tenda de Sara e lhe disse: Toma depressa 3 medidas de flor de farinha, amassa-as e faze bolos. Em seguida, correndo até a vacada, Abraão tomou um bezerro tenro e bom e o deu ao moço, para que esse o preparasse. Junto com o bezerro que havia preparado, tomou também coalhada e leite e o apresentou diante deles. E enquanto ele ficava em pé junto a eles, debaixo da árvore, eles comiam. A primeira lição que eu tiro desses versículos é a seguinte: Abraão, ele recebe os anjos e ele reconhece quem são. Veja, quando nós olhamos e percebemos Abraão, ele reconhece que não são seres comuns. E eles saem ao encontro desses anjos. Um desses anjos é Deus na sua forma teofânica. E Abraão vai e se prostra diante dele. Com isso nós aprendemos basicamente algumas coisas dentro desse primeiro contexto aqui. A primeira coisa é que Abraão reconhece a presença. Hoje em dia temos visto tantas coisas acontecerem, tantas coisas acontecendo no meio da igreja, onde as pessoas têm atitudes como saltos, pulos, gritos, uivos, achando que isso é a presença de Deus que está se manifestando, e na verdade isso não é. Na verdade nós sabemos que muito mais isso é carne, isso é emoção, do que na verdade reconhecimento da presença de Deus. Abraão reconhece a presença de Deus e ele vai e tem uma atitude que nós também precisamos aprender. A atitude de Abraão é o prostrar-se. Prostrar-se significa adoração. Quando nós estamos na presença de Deus, a única coisa que nos resta fazer é a adoração. Assim também aprendemos com Abraão. Então, muitas e muitas vezes, temos que tomar muito cuidado com isso. Porque a verdade é que, como eu disse há pouco, muito pouco é presença de Deus em muitos lugares, e muito é a manifestação da emoção e da carne. Por isso, tomemos cuidado e aprendamos com Abraão. A segunda lição que eu gostaria de tirar deste capítulo está nos versos 10 e 14, que diz assim: E disse: Quando tornar a ver-te, segundo o tempo assinalado, Sara, tua mulher, terá um filho. Versículo 14. Carece de força uma palavra que vem de Elohim? No tempo determinado tornarei a ti, e Sara terá um filho. Deus tem um tempo pré-definido para todas as coisas. Deus tem um tempo para a sua vida, um tempo para a minha vida, um tempo para realizar os seus propósitos na nossa vida. Não pense você que Deus se esqueceu de você. Abraão ficou 25 anos esperando esse momento. E agora Deus aparece a ele mais uma vez. E agora ele diz assim, um período de 9 meses, porque essa é uma gestação. Sara dará um filho, terá um filho. E eu vou voltar aqui para conversar com você. Da mesma sorte, Deus tem um tempo determinado para nós, para todas as coisas da nossa vida. Então não fique ansioso. A Bíblia própria diz: não andeis ansiosos por coisa alguma.
Eu sei que é difícil muitas vezes, porque temos a tendência de querer que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas eu quero dizer para você, nesse dia, que Deus tem definido já o tempo para que todas as coisas aconteçam na sua vida. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E isso inclui na minha vida e na sua vida também. A terceira lição que eu gostaria de tirar está aqui no versículo de número 19, que diz assim: porque o tenho escolhido para que instrua os seus filhos e a sua casa depois dele, e se manterem no caminho de Adonai, praticando justiça e direito, a fim de que Adonai cumpra sobre Abraão tudo quanto tem predito. Terceira lição é: Deus escolhe com um propósito. Deus escolhe com um propósito. As escolhas de Deus sempre têm um objetivo de cumprir a sua vontade e o seu propósito. Deus tem um propósito na terra, meu irmão. E Ele vai usar pessoas que Ele próprio escolhe para que esse propósito seja realizado. E o propósito que Deus escolheu você para realizar, outra pessoa não pode realizar, porque você foi escolhido. Deus, Ele é soberano na sua escolha. Ele é soberano na sua escolha e Ele escolhe com um propósito. Eu quero nesse dia dizer para você que você é escolhido do Senhor para um propósito. Propósito para a honra e glória dEle. Propósito que Ele tem para que você realize ou para que aconteça através de você nesta terra. Então, guarde isso no seu coração. Deus tem um propósito para a sua vida, assim como tem para a minha vida. A quarta lição que eu aprendo está no versículo de número 20, que diz assim: e disse Adonai, o clamor contra Sodoma e Gomorra tem sido multiplicado, e seus pecados são muito grandes. Há um momento onde a justiça de Deus tem de ser aplicada contra a injustiça. A situação de Sodoma e Gomorra era tal que o pecado, a iniquidade, elas chegaram até Deus de uma forma que não dava mais. Não dava mais para Deus suportar aquilo. Tem sido assim durante a história. Se você olhar tempos atrás desse período, você vai ver no caso de Noé. A iniquidade tinha se multiplicado tanto que aquilo chega até os olhos de Deus, as narinas de Deus, e Deus não suporta aquilo, e Deus tem que aplicar a sua justiça. Deus faz assim, e Ele fará assim. Eu quero lembrar você que também está me assistindo hoje, que haverá um dia, e esse dia está muito próximo, porque a situação do mundo, ela está tão ruim, tão pecaminosa, que certamente nós estamos vivendo dias de Sodoma e Gomorra, estamos vivendo dias de Noé, dias onde a iniquidade tem chegado até Deus, e ele, pela sua própria essência, que é justiça, Ele tem que aplicar a sua justiça na injustiça. Então, logo em breve, certamente o Senhor também, como diz a sua palavra lá em Apocalipse, Ele vai derramar da sua ira contra a iniquidade, contra o pecado e contra a injustiça. A próxima lição, e a quinta lição que eu gostaria de deixar com você, está nos versículos 23 a 25, que diz assim: aproximando-se Abraão, disse: destruirás o justo com o ímpio, e será o justo como o ímpio? Talvez haja 50 justos no meio da cidade. Varrerás e não perdoarás o lugar por causa dos 50 justos que estão no meio dela? E ele diz assim: longe de ti fazer tal coisa, fazer morrer o justo com o ímpio, e que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Acaso o juiz de toda a terra não fará justiça? A quinta lição que eu gostaria de compartilhar com você é o poder da intercessão. Abraão agora está sozinho com Deus. A Bíblia diz que os outros dois anjos foram até Sodoma e Deus ficou ali com Abraão. E Abraão agora, ele entra no seu momento de intercessão. A intercessão é se colocar no lugar do outro. A intercessão, ela muda a situação. Assim como nós vimos aqui, Sodoma e Gomorra, Deus iria destruir toda a cidade. Mas Abraão começa a interceder. Se você ler, você vai percebendo
Abraão começa falando 50, depois ele tira mais 10, e aí ele vai descendo o número. E Deus vai dizendo, eu não vou destruir por amor a esses, por amor a esses, por amor a esses. E não se achou pessoas lá. Não achou o número, menor número que Abraão pôde colocar diante de Deus. Não havia pessoas lá. E Deus então teve de destruir a cidade. Mas o que eu quero deixar com você é o poder da intercessão. Assim, a intercessão ela pode mudar a história. Então nós precisamos interceder. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus e não achou ninguém que se pudesse colocar na brecha da intercessão. Será que hoje Deus pode contar com você, pode contar comigo, para sermos intercessores? Para que realmente a situação possa ser mudada? Somente através da intercessão é que nós podemos ver as mudanças acontecerem, tanto na nossa vida, quanto na vida daqueles a quem intercedemos. E a sexta lição que eu gostaria de deixar com você é esta aqui que está no versículo 26. E disse Adonai, se acho em Sodoma 50 justos na cidade, então perdoarei todo o lugar por causa deles. O justo influencia a vida do que estão ao seu redor. Olha que tremenda lição, querido. Olha que tremenda lição. A Bíblia fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus pouparia a cidade se achasse ali o mínimo de justos. Então, com isso eu aprendo uma grande lição. Deus, através de Jesus Cristo, nos justifica. E a Bíblia diz que a oração de nós que somos justificados pode muito em seus efeitos. Certamente pessoas serão abençoadas por sua causa. Pessoas serão livradas do mal por sua causa. Pessoas serão protegidas por sua causa. Porque você foi justificado através da obra do Calvário. Então eu quero deixar com você essas palavras hoje, para que você medite nelas e para que você possa colocá-las em prática na sua vida. Que Deus abençoe você grandemente. Mais uma vez eu quero lhe pedir em nome de Jesus, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, dê um like para que mais pessoas possam receber essa palavra. Compartilhe o vídeo, compartilhe o canal, para que mais pessoas possam ser abençoadas, como tenho certeza que você está sendo nesse momento. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.